Esta é a parte 2 da temática Como Esquecê-lo. Só tem lógica vocês perceberem aqui a parte 2 se virem a parte 1, para haver uma sequência. Por isso, na parte 1, nós vimos como é que a pessoa ficou desorganizada e como é que tem que gerir a situação, como é que decide ou o que é que quer fazer. Na parte 2, este vídeo é só sobre as causas, porque esta parte é aqui que nós, a ajuda especializada, temos que trabalhar para tirar a pessoa dos padrões errados. Que padrões errados? Na parte 1, eu já disse, que é reconquistar a pessoa ou ficar à espera dele. Isto são padrões errados que nós temos que anular na aprendizagem da pessoa para a pessoa passar só a ter como opção esquecer a pessoa e seguir a sua vida, fazendo o luto da relação. Por isso é que aqui as causas são importantes, não é? As causas são imensas, não é? E nós aqui, por isso é que esta parte da parte 2 é só sobre as causas, porque tudo isto nós temos que saber. A pessoa tem que saber. E muitas vezes a intervenção é mais longa porque muitas destas situações a pessoa nem nunca pensou, nem sabia que existiam, porque vivia a relação, não a pensava. Não é? Por isso, temos que ver aqui, em termos de, isto é sempre as causas da separação. E esta causa da separação pode ter sido agora que ela foi efetivada, por isso já não temos a pessoa, ou pode ter sido a causa da separação durante a relação. Há pessoas, como eu disse na parte 1, que podem ter relações de 10 anos e a relação já ter acabado há 5, não é? Continuaram, mas foi juntos, devido a outras necessidades comuns. Mas temos que ver sempre as causas. Por isso, as causas podem ter sido incompatibilidade de feitios. Aqui nós temos que sempre analisar o feitio, e a mim só me interessa a parte da mulher, porque é aquela que está aqui no meu consultório a pedir ajuda, que é como é que esta pessoa era antes da relação e como é que ficou durante a relação e como é que ela é agora. Estas 3 fases são importantes em relação à incompatibilidade. Ela era uma pessoa que se adaptou à outra, ou é uma pessoa que tem personalidade própria, e isso também foi alguma causa de términos da relação. Porque isto é importante. Se a mulher tinha poder ou não tinha poder. Isto vê-se sempre em relação ao pré, durante ou pós. Depois temos que ver se a razão foi, por exemplo, a infidelidade. Se foi a infidelidade dele, se foi a infidelidade dela, se era uma infidelidade conhecida, se era uma infidelidade que foi inesperada. Este inesperado acontece muito nas mulheres que casam por amor e de repente tem uma situação de infidelidade e a mulher nem percebe como é que aquilo se pode acontecer, porque ela não o faria. Isto pode ser, e tem aqui gradações, a ver do mínimo ao máximo, o que é que a fez sofrer mais. É aqui que nós temos que ver quando é que a relação terminou efetivamente, porque muitas vezes, passado anos, continuam juntos, mas a relação terminou nesta situação. Uma pequena mentira, uma infidelidade, um engano a nível de dinheiros, dívidas que foram criadas e que não foram comunicadas, todos estes pequenos pormenores. Por isso, temos que ver se foi por mentiras, né? Temos que ver como é que esta mulher lidava com as mentiras antes da relação, durante a relação e agora. Porque muitas vezes as mulheres aceitam as mentiras. Né? Mesmo nos namoros, aceitam as mentiras e depois o namoro é consolidado para uma relação e as mentiras continuam lá. Por isso, sempre que se vai permitindo, adaptando, não pensando nas coisas, isto vai consolidando. É bom vermos como é que era o antes, o durante e o agora. Porque mesmo no agora então, houve separação, houve coisas ditas de forma agressiva, porque as pessoas já estão em conflito, mas pode haver mentiras também. Muitas vezes existem mentiras para atenuar as situações. Por isso temos que ver esta situação. Temos que ver se as causas foram os outros. Muitas vezes as relações podem terminar por amigos ou grupos de amigos ou famílias muito interventoras nas nossas relações, não é? E isso sufoca. Nós não somos um nós. Isto é uma comunidade. Isto é importante nós vermos, não é? Temos que ver se isto foi a nível dos pais ou dos irmãos, porque são famílias diretas e mais difícil de gerir e de impor regras. Se foi dos amigos, aqui é mais fácil de pôr regras. Ou se foi, por exemplo, até mesmo a nível de trabalho, porque o trabalho pode muitas vezes vir para a relação.
do parte dele ou da parte dela. Temos que ver a nível de filhos, pode ter sido a causa de não os quererem ter, de os terem tido sem serem desejadas, de terem muitos, de uma pessoa só querer um. Tudo isto tem que ser dissecado, desconstruído até ao ínfimo, de maneira a nós vermos aonde é que a pessoa falhou. Porque só aí é que nós vamos corrigir e não repetir. E agora também temos que ver a nível do respeito, não é? Que respeito havia antes, no durante e o agora. O agora, há muita falta de respeito, porque estão em conflito, não é? O durante, temos que ver quanto respeito não existiu. Quantas vezes tolerámos ou permitimos a falta de respeito. A falta de respeito, hoje em dia, é uma dimensão que muitas pessoas não percebem. Às vezes as pessoas verbalizam e são tão agressivas a nível verbal, mas acham aquilo comum. Ora, aí nós temos que ver o pré. Quem eram estas pessoas antes de terem uma relação? Como é que geriam, por exemplo, o respeito com os outros, sem ser nas relações? Se a mulher, quando conheceu aquele homem já faltava o respeito a outras pessoas, aos pais, aos irmãos, aos amigos, se era das pessoas agressivas, se era das pessoas que resolvia as coisas na agressividade, nas lutas, não é? Há mulheres que se sentem atraídas por isso, porque como querem ser as mulheres daquele agressor vai protegê-las. Ele só é agressivo para fora, não é? Nunca pensam que ele depois é agressivo dentro também. Por amor, admite-se muita coisa. E não se vê muita outra também, não é? Depois temos que ver aqui a nível da sexualidade. Como é que era esta mulher antes da relação, durante a relação e o que é que vai fazer agora. Esta parte é importantíssima porque esta parte retira muito poder à mulher. Aliás, basta ver qualquer agressor, e volto a frisar, porque em todos os vídeos eu digo, agressor não é só quem bate. Agressor é quem é agressivo verbalmente, quem chama nomes, quem denigre, quem inventa coisas, quem não deixa a pessoa sair à rua vestida de determinada maneira, que não se deixa arranjar, que a controle, que a afaste dos amigos, das famílias, que na cama seja violento, que faça coisas que ela não quer, que financeiramente só dê o dinheiro para o que ele quer, para ela ficar ali presa na parte financeiramente, emocionalmente, que a destrua a nível de autoestima. Tudo isto é agressão. Por isso, muitas vezes, nós temos pessoas aqui à frente que perguntamos se ela achava que a sua relação era agressiva, ela diz que não. E quando nós começamos a desconstruir isto tudo, ela vê agressividades imensas. Ora, aqui estão as razões para que as relações falhem. A parte da sexualidade é a parte muito importante, porque a mulher tanto perde poder por aqui, o marido começar a dizer que ela não presta para nada e que já teve melhores e que se ela não faz isto, as outras fazem. É por aqui que começa. Por isso, é aqui que começa a falta de respeito. A mulher começa a permitir estas coisas. Por isso, o homem começa-lhe a tirar poder pela parte da sexualidade. E, claro, a mulher fica sem esse poder. Agora, já não tem o homem, não é? Esta mulher não tem este poder. Ela tem que empoderar aqui. Masturbando, principalmente, aprendendo isto. Ou, na próxima pessoa que tiver, a sexualidade não pode ser repetida da mesma maneira. Nós queremos evitar padrões, evitar repetir estas situações. Aqui, eu faço um parênteses para... Como eu já disse, existem gostos públicos e privados. Os públicos são aqueles que nós dizemos que tipo de pessoa é que tu gostas e nós dizemos, e depois há os privados, que são aqueles que nós não dizemos. Estes gostos privados, a nível da sexualidade, são situações muito complexas, porque há mulheres que gostam de ser dominadas na cama e que as pessoas sejam agressivas, não é? Fantasiam este domínio, não é? As 50 Sombras de Grey foi muito dirigidas a este mercado soft porno das mamãs, não é? Aliás, as mamãs até levavam as filhas adolescentes a ver que bonita que era aquela situação. Por acaso ele era rico e tinha aviões e jatos e helicópteros, porque se fosse um pedreiro aquilo era violência doméstica, não é? Mas esta cultura do romancear, esta parte do domínio, que é masculina, é um gosto privado que é complicado, porque muitas vezes as mulheres, quando procuram noutras relações, os homens até têm muitas boas características, responsáveis, bons pais, bons amigos, bons companheiros, não é? Mas na cama não têm esta componente de agressividade que muitas vezes
maus, os homens maus, que muitas vezes as mulheres gostam, não é? Têm, né? Por isso, nós temos que saber que tipo de homem é que nós queremos para que função. Porque esse homem que é o de barba por fazer, o bera e que é bom na cama, não é para uma relação. Essas pessoas não têm relações, fazem sexo. As outras pessoas que não têm essa componente de serem bom na cama, mas têm as outras, mas nós podemos ensinar esse homem a ser bom na cama, não é? Procurem ajuda especializada. Isto ensina-se. Não se ensina só aos homens, às mulheres, também se ensina aos homens, não é? E muitas vezes o casal tem que se reconstruir. E quando estas relações terminam, muitas vezes é precisamente pelo contrário. Houve um domínio do homem, houve muito conflito, houve muita retirada de poder e, como é lógico, agora ou a mulher se reconstrói, vê isto como um mau exemplo, um erro, assume 100% das culpas, ela permitiu aquilo, agora vai aprender e vai tentar não repetir. Porque isto é preciso acontecer. Por isso, aqui na sexualidade, como eu estava a dizer, era bom a mulher saber o que é que vai fazer agora, o que é que pretende fazer, sozinha, com pessoas, com amigos coloridos. Isto é importante a mulher, este lado não fechar. Porque no sentido de a pessoa querer reconquistar o outro, aquelas situações que eu falei, da mulher querer reconquistar o ex, ou ficar à espera do ex, ela está dominada aqui nesta parte. Enquanto ela não empoderar na sexualidade, ela vai estar sempre presa àquela pessoa por esta parte. Por isso, muitas vezes, o masturbar é bom, porque na evolução do tempo, a mulher passa a deixar de pensar, fantasiar com o ex e passa a fantasiar, porque já passou algum tempo, com outras pessoas, colegas, amigos, filmes, livros. E quando a mulher, na fantasia, se desliga do ex, é uma mudança. É por aí também que tem que ir. Depois também podem ter sido, as causas podem ter sido por haver hábitos opostos. Né? Há pessoas que, por amor, nos primeiros 3 meses, 6 meses, um ano, aquilo é tudo muito bonito, mas aquelas pessoas são completamente diferentes em tudo. Exemplos disso é um ser desportista e o outro não ser, um ser vegetariano e o outro não ser, um gostar de viajar o outro não, um gostar de gastar chapa ganha, chapa gasta, o outro gostar de poupar. Tudo isto que não foi visto antes podem ter sido conflitos, causas para o fim da relação. Os estilos de vida nesta situação é importante de estar em sintonia, porque o estilo de vida é o que vai permitir, se estiverem em sintonias, serem relações longas, não é? Podem, aqui também os hábitos de limpeza. Vocês não imaginam a quantidade de mulheres que perdem o interesse sexual pelos parceiros que amam até, noutras dimensões, por falta de higiene. São coisas pequeninas que muitas vezes a maior parte das pessoas nem percebe como, não é? A pessoa não tomar banho, depois de estar com alguém, se houver infidelidade, vir com outros cheiros que a mulher reconhece como não sendo dela ou deles. E isto aqui pode ter sido isto a origem. Lá, numa relação de 5 anos, há 5 anos atrás, isto ter acontecido e a mulher perde ali o interesse. E pronto, e perdendo o interesse, tudo muda, não é? Mas isto é algo, por exemplo, ela jamais falará com o parceiro, não é? Porque a maior parte destas relações que terminam não havia uma boa comunicação. Aliás, se houvesse uma boa comunicação, a maior parte das situações eram resolvidas, não é? Adaptavam-se, construíam-se um para o outro. A boa comunicação permite isso. Havendo má comunicação, todas estas pequeninas coisas são causas ou origens da nossa separação hoje. A preguiça, não é? Ele ter escolhido uma mulher submissa, que ela por amor permitiu, e agora ela acha que o menino no sofá, e enquanto ela está a trabalhar com os filhos e a arrumar a casa, não pode ser. Isto foi algo que foi permitido, por isso isto é um dos avisos que eu faço logo para as próximas relações. O que é que vocês querem? Querem um preguiçoso número 2 ou não? Isto é tudo situações que pode ser falado antes. Né? Vão ver o vídeo de como escolher a pessoa certa. Porque é importante vocês saberem como é que vocês escolhem as pessoas. Porque senão, outra vez os padrões. Porque nos inícios das relações as pessoas nunca são aquilo que dizem ser. O que são é aquilo que são passados 3, 4, 5 anos. Isso é que é a pessoa realmente.
temos que ver financeiramente como é que funcionou a relação, não é? Se era ele que pagava tudo, se ele contribuía, se ele não contribuía, porque isto é importante, não é? O agora em que estamos sem eles, temos que ver se era ele que contribuiu, nós estamos numa situação má, se calhar foi isso que arrastou o terminar da relação, ou que lhe deu o controle a ele para ele fazer o que bem lhe apetecesse, porque era ele que pagava as coisas, o dinheiro era dele, não é? Se ele contribuía, quanto e para quê, e como é que era feita essa gestão, porque um casal, o dinheiro dos dois é dos dois. Há muitas situações que eu atendo aqui nos consultórios das mulheres que não trabalham, que estão a tomar conta dos filhos, não é? Isso na lei é visto como uma profissão. A mulher está a substituir a empregada de limpeza, está a substituir o ATL, está a substituir, está a fazer o papel de mãe, está a substituir a cozinheira, está a substituir a pessoa que passa e lava as roupas. Isso tudo é quantificado neste momento a nível de divórcios. De separações não é? Mas de divórcios sim. Por isso é bom vermos que quando alguém suporta uma relação, a outra pessoa que não suporta, o que é que ela faz? Claro que se for uma dondoca que passa o dia nas lojas e nas piscinas e os filhos estão a entregar a ama ou estão nos infantários e quem faz as limpezas é as empregadas e tudo isso, pronto, a relação pode também ter terminado por ela ser dondoca, não é? Isto é importante nós chegarmos a estas fases, não é? Porque isto é dar domínio ao homem. Quando uma mulher entra numa relação em que quem paga as contas é ele, ela pensar que domina a relação, desculpem lá, mas isso é infantilidade, não é? E muitas vezes apanham-se aqui algumas mulheres nos nossos consultórios que acham que o poder, por exemplo, são boas de cama, né? Sexualmente são muito boas, e acham que dominam os homens por essa via. No início, sim. Porque o homem, enquanto não tem, né, o homem tem o instinto de caçador, não é? Enquanto não a tem, ele adapta-se, ele vai vendo quais são as expectativas que a mulher tem e vai se adaptando. Quando já tem, não é? O poder da mulher só é exercido por todas as outras vias menos a cama, não é? Porque o homem já teve aquela mulher na cama. Agora, como ele é caçador, quer outras, não é? Daí a infidelidade. E hoje em dia é muito difícil arranjar homens fiéis, não é? Por isso, se a mulher entra numa relação, por exemplo, estamos aqui a falar da parte financeira, numa relação num homem com dinheiro, baseando-se que o seu poder está na cama, isto passado um ano ou 2 anos, esta mulher é uma desgraçada, não é? Porque o homem já a parte sexual dela já a conhece e já quer outras, não é? E ela não teve outras dimensões para segurar aquela relação. Isto é bom, nós sabemos também como é que as mulheres eram antes das relações, porque também há muitos homens maus, mas também há muitas mulheres que não ficam atrás, não é? Isto tudo nós temos que saber para vermos o porquê que a relação terminou. Porque se a mulher não resolver essa situação, as próximas relações vão ser iguais, não é? E com o passar dos anos, estas mulheres que têm a parte sexual como o seu poder, aos 25 é uma coisa, aos 30 é outra, aos 35 isto, o corpo vai envelhecendo, não é? O seu poder vai envelhecendo. Se não completar com a lealdade, a amizade, a competência, a autonomia, a independência, o ser boa mãe, o ser boa pessoa, se não se construir por essas vias, lá as mamas e os rabos não seguram ninguém, não é? Aliás, o que não faltam aí são mamas e rabos, não é? Por isso, é importante nós irmos desconstruir isto a este ínfimo para nós sabermos o que é que temos que mudar nestas mulheres. Porque elas estão aqui à frente do especialista a pedir ajuda para mudar, não é? Muitas não pedem ajuda a ninguém, não é? Cometem os erros e continuam a cometer os erros, não é? Pois são as sofredoras, não é? Que a culpa é sempre dos homens, nunca é delas. Esta parte financeira é importante verem, porque isto também pode gerar dívidas que agora vos prendem, bens que agora têm de ser divididos, empresas que agora, sendo ele que dominava, temos que ver como é que isso fica. Tudo isto, esta componente financeira, acho que está quase ao mesmo nível da componente da sexualidade, em dimensões de importância no casal. Depois temos que ver se as causas foram os ciúmes, não é? Porque muita relação hoje em dia, o ciúme é algo que complica. Falta de comunicação, inseguranças da pessoa que tem ciúme, e depois temos que ver que tipo de ciúme existe. A relação pode ter terminado de ciúme dela para ele ter-se farto e ir embora, mas também pode ter terminado por ciúme dele por ela e ela não ter tolerado mais, não é?
Tudo isto tem a ver com o permitir. Não há nenhum homem que seja ciumento na relação que não o fosse antes da relação. Metam isso na vossa cabeça. É no antes que vocês têm que descobrir. E isto, com meia dúzia de perguntas chaves, vê-se logo se um homem é ciumento ou se não é ciumento. Porque isto passa pelo domínio, pelo poder. Por isso temos que ver estes ciúmes dele para ela ou ela para ele, se foram de controle, por isso estar sempre a suspeitar, sempre a perguntar, né? A fazer 2 e 3 vezes a mesma pergunta, a ver se a pessoa se contradiz. Se os ciúmes antes da relação ou depois da relação se melhoraram ou pioraram, porque muitas vezes às vezes pioram, porque antes da relação ela não era dele, depois da relação ela é dele. E é esta parte da propriedade que a mulher às vezes permite também por amor, e isso faz uma diferença muito grande, não é? Depois temos que ver o domínio, quem tem o domínio na relação. Isso é fácil de ver na verbalização, na agressividade da verbalização. Quem tem domínio é o mais agressivo. E isto é bom nós vermos todas estas situações. E depois, claro, os que são impostos que é a agressividade, não é? A verbal, a emocional, a sexual, a financeira, todas estas situações que são permitidas. Depois, temos que ver aqui se as causas foram, por exemplo, o sexo, né? Não a sexualidade, o sexo em si. Pode a mulher estar com um homem ou um homem com a mulher em que aquele não seja o seu parceiro sexual melhor dos que teve até hoje, né? Nos comparativos. Isso no início o amor pode aligerar, mas depois, claro, quando a pessoa entra na convivência, né? Na rotina, esta situação é importante vermos quantos comparativos é que a mulher teve. Se teve só um homem até hoje, não tem comparativo nenhum. Não é? Tudo o resto, acreditem, é melhor. Se teve outros parceiros, temos que ver aqui também o grau de exigência, porque, como eu já disse no outro vídeo, mulheres com poucos parceiros têm graus de exigência muito altos, porque têm baixos, não têm comparativos, não é? Isto é importante na procura de novos companheiros, esta situação. Mas neste momento também temos que ver que, a nível de sexo, ele podia exigir algumas coisas que ela não queria, ou vice-versa. Quantas mulheres gostavam de ter determinadas fantasias e determinadas modalidades de sexo que o homem não quer. Isto não é só dele para ela, não é? Também há dela para ele. E às vezes elas também procuram fora. Também são infiéis, não é? E depois não sabem fazer a gestão. A ajuda especializada aqui também é importante, não é? Porque quando a minha área de intervenção é no pré-divórcio e no pós-divórcio. O pré-divórcio são pessoas que ainda não estão divorciadas. Estão a pensar. Muitas vezes a minha função aqui também é ver se o divórcio é a melhor decisão. Porque já disse muitas vezes também que muitas vezes nós deixamos alguém por uma dimensão que não gostamos, mas todas as outras eram até compatíveis connosco. Por isso deixamos por aquela razão, impulsivos, não pensados, sem ajuda, e depois vamos procurar uma pessoa que tenha todas as outras dimensões que nós gostávamos naquela e que naquela que nós não gostávamos seja perfeito. Isso não existe. E claro, depois andam por tentativas, e muitas vezes aqui é difícil de esquecer o ex, porque está sempre como comparativo sendo o melhor. Isto é mau. Por isso, aqui é bom nós vermos a nível sexual se esta pessoa é a pessoa ideal ou não. Aqui, os casais também podem procurar ajuda na parte da sexualidade, para estas compatibilidades serem sintonizadas. É importante se virem que todas as outras dimensões funcionam. Sempre tendo como dimensões a boa comunicação e o respeito. Se não houver estas duas coisas, não existe construção nenhuma. Respeito, as duas pessoas são iguais em tudo, e boa comunicação, não é? Mas isso vê-se antes da relação. Depois da relação não se constrói nada. Por isso, temos que ver a nível de se quem é que iniciava o contacto do sexo, ele ou ela. Né? Muitas vezes a maior parte das mulheres diz que já é só ele que procura porque ela já não tem esse interesse, né? Muitas vezes até é muito mau, né? Ser procurada. E já nem estou a falar dos homens que são agressivos, né? Há mulheres mesmo que estão simplesmente a dizer, ok, olha, faz lá o que tens a fazer que eu quero ir dormir, não é? Daí vêm as tais desculpas das dores de cabeça e estou com o período e essas situações todas. Isto são problemas que têm que ser resolvidos. Tem que ver a mulher, ver se o sexo era igual para ela, aqui só no intuito dela, era igual com outras pessoas antes da relação
na relação entre pessoas diferentes ou com a mesma pessoa. O sexo com a pessoa que agora se separou era melhor antes ou no durante? Isto é preciso nós irmos a este pormenor para vermos aonde falhou, né? Porque é importante vermos, por exemplo, se era regular, que regularidade tinha, se era diária, se era bidiária, semanal, mensal, quando ele quisesse. Isto é importante também. A mulher também saber, porque muitas vezes, por exemplo, há casamentos que acabam porque a mulher não sabe fazer sexo oral. Ou não quer fazer sexo anal porque ouviu as amigas dizer que era muito doloroso, não é? Deixem destas ignorâncias e procurem ajuda especializada. Só vão ter informação. Não quer dizer que o vão fazer, mas saibam do que é que estão a falar. Saibam o que estão a negar. Porque muitas vezes vocês têm, e eu já apanhei um casal que se separou por causa destas crenças e deste pecado que a mulher achava que determinada situação era, não é? E o homem, eu estava ali à minha frente, e para eu elogiar um homem numa relação é preciso ele ser muito bom. E o homem era um homem perfeito, mas queria determinada situação. E houve comunicação, e houve tolerância e paciência, e ele próprio, estavam ali os dois à minha frente, porque ele pediu, vamos a um especialista, vamos falar da situação. E o fim que era, não. Pronto, a relação terminou. Não tive mais contato com a pessoa, não sei se a mulher teve mais relações ou diferentes. Sei que aquele homem arranjou outra mulher que lhe deu aquilo que ela não deu e ele era uma pessoa que era o mais compatível possível com a maioria das coisas que as mulheres querem. São estes pequenos pormenores que muitas vezes nós temos que aprender, porque a sexualidade nós aprendemos sozinha, ninguém nos ensinou. Né? E temos que ver aqui também a nível de... acho que depois de uma relação terminar, as mulheres têm que ir fazer análises. Peçam lá as análises às SIDAs e às hepatites para vocês fecharem racionalmente essa relação. Porque muitas vezes acontece que as mulheres, passados 3, 4, 5, 6 meses, já esqueceram até o homem e vêm a descobrir, numas análises de rotina, que têm hepatites ou que têm SIDA, não é? E o último parceiro foi o ex. É importante estas situações acontecerem. Por isso, aqui a ajuda especializada relembra isto, que a pessoa, a mulher, emocionalmente não se lembra. Vejam agora a parte 3 desta problemática, porque é importante para completar a temática toda.